A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Paulo e Barnabé, que diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Somente até aqui, meus amados. Depois eu vou seguir até o versículo 12, mas por enquanto somente até aqui, né? A gente vê aqui no versículo... a gente vê aqui no início do capítulo 13, nesses primeiros versículos de Atos dos Apóstolos 13, que na igreja de Antioquia, enquanto a igreja reunida, ela jejuava e adorava o Senhor, né? O Espírito Santo, ele disse à igreja, o Espírito Santo se manifestou ali em meio à igreja, enquanto eles jejuavam e adoravam o Senhor. E o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E no versículo 3 conclui que depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos e os enviaram. Ou seja, eles obedeceram de imediato a ordem do Espírito Santo, né? E isso, meus amados, é algo que tem sido muito ausente nos dias de hoje, né? Essa liderança do Espírito Santo nas igrejas é algo muito raro de se ver hoje em dia. Por quê? Porque o povo o homem quis tomar o lugar de Deus dentro da igreja, porque quem é o cabeça da igreja é Cristo, não é o homem. Então quem manda, desmanda, quem escolhe, quem desfaz dentro das igrejas, dentro do templo, é o Espírito Santo, não é o homem. E hoje em dia é muito difícil ver igrejas que têm a sensibilidade espiritual que a igreja de Antioquia teve nesse momento. A igreja de Antioquia escutou o próprio Espírito Santo falando: Separem para mim Paulo e Barnabé para a obra a quem eu tenho os chamado. Ou seja, quem escolheu Paulo e Barnabé não foi o homem. Quem escolheu Paulo e Barnabé para a obra foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus. E a igreja de Antioquia tinha uma sensibilidade espiritual tão grande ao ponto de conseguir escutar, entender e obedecer aquilo que o Espírito Santo ordenava. Porque isso aqui, verdadeiramente, é o Espírito Santo sendo a cabeça da igreja. É o Espírito Santo liderando, conduzindo uma igreja. Algo que quase não se vê nos dias de hoje. Porque o homem tomou lugar. O homem quer ser o cabeça, mas quem é o cabeça da igreja é Cristo. O homem não deveria ser o cabeça da igreja, não. Quem tem que mandar, quem tem que separar, quem tem que designar, quem tem que escolher é Cristo. E o homem só obedece. E como a igreja de Antioquia tinha essa sensibilidade espiritual tão grande, né, para escutar e obedecer ao Espírito Santo? Aqui diz que isso ocorreu enquanto eles adoravam e jejuavam. Ou seja, a igreja de Antioquia vivia em constante consagração. A igreja de Antioquia vivia jejuando, orando e adorando ao Senhor. E quando a gente jejua, meus amados, a gente enfraquece a nossa natureza carnal. A gente enfraquece a nossa carne. E a gente vivifica e fortalece o nosso espírito. E o Espírito Santo, ele fala por intermédio, né? O Espírito Santo é espírito, nós também somos espírito. Né? E quando o nosso espírito ele está fortalecido, nós conseguimos ter uma sensibilidade espiritual muito maior para entender e ouvir o Espírito Santo de Deus. Então a igreja de Antioquia, ela vivia em consagração. Ela vivia orando, jejuando e adorando ao Senhor. E quando o Espírito Santo ordenava algo a essa igreja, imediatamente ela obedecia. A igreja se preparava, aqui no versículo 3, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Ou seja, depois do preparo espiritual, porque jejuar e orar é se preparar espiritualmente, eles impuseram as mãos para abençoar e enviaram Paulo e Barnabé.
E hoje em dia, meus amados, infelizmente, isso é muito raro, porque as igrejas de hoje em dia, né, não jejuam, não oram mais juntos, não jejuam mais juntos, não passam momentos de consagração juntos. E a igreja de Antioquia vivia em consagração. A igreja de Antioquia não ia na consagração só no sábado de manhã. A igreja de Antioquia não fazia só consagração terça-feira, 3 horas da tarde. Não, meus amados. A igreja de Antioquia vivia em consagração. Todos os dias a igreja de Antioquia orava, jejuava e adorava ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus era o cabeça dessa igreja. O Espírito Santo de Deus ordenava e a igreja obedecia. O Espírito Santo falou: separa para mim Saulo e Barnabé, que eu os tenho escolhido, chamado para a obra, né? Então, quem escolheu Paulo e Barnabé para ser missionário, apóstolo, discípulo, não foi o homem. Não foi o homem que quis escolher Paulo e Barnabé. Não foi o homem que quis ungir Paulo e Barnabé. Não, foi o Espírito Santo que ordenou. Foi o Espírito Santo que mandou. A obra que eu os tenho chamado. Quem chamou para fazer aquela obra foi o Espírito Santo de Deus. E a igreja de Antioquia obedeceu. E quantos homens tem hoje em dia, meus amados? Quantos homens tem? Quantas lideranças da igreja, de igrejas hoje em dia, que Deus fala com a liderança, separa tal pessoa para ungir algo que Deus escolheu a pessoa para exercer. E a liderança não quer obedecer. A liderança não concorda com Deus. Mas quem disse que a gente tem que concordar com Deus? A gente tem que obedecer. Quem disse que a gente sabe quem é que tem que ser ungido, quem é que tem que ser designado e quem tem que ser escolhido? Se quem é o cabeça da igreja é Cristo, quem manda na igreja é Cristo, a gente tem que obedecer, a gente não tem que discordar de nada que Deus fala, a gente tem que obedecer. Meus amados, quantas igrejas Deus manda, e não é de hoje que Deus manda. Tem igrejas, tem lideranças que Deus está mandando há anos separar tal pessoa para tal ministério, e a liderança não separa porque não concorda, porque não vê externamente na pessoa o potencial e a capacidade para exercer aquele cargo eclesiástico. Mas quem está mandando separar para a obra é Deus. Quem chama, quem ordena, quem separa para o chamado é Deus. E a igreja de Antioquia obedeceu, né? Por quê? Porque eles viviam, eles tinham intimidade, eles tinham consagração, eles tinham sensibilidade espiritual, eles viviam orando, jejuando, buscando e adorando ao Senhor. A voz do Espírito Santo não era ouvida só de vez em quando, não. Era uma voz que era ouvida ali constantemente, porque eles viviam em consagração. E aí está o diferencial. Versículo 4, né? Prosseguindo. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram, prestem atenção nessa parte, meus amados. Ali encontraram um judeu. Prestem atenção de como é o ministério de uma pessoa, no caso de duas pessoas, Paulo e Barnabé. Vou entrar agora nesse versículo. Olha o diferencial do ministério de uma pessoa, do chamado de uma pessoa que veio de uma igreja consolidada no jejum, na oração e na adoração a Deus. Prestem atenção. Versículo 6. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas ele, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar a fé
o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, prestem atenção. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olha o diferencial aí, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele mais e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procuravam quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Olha o diferencial, meus amados. O apóstolo Paulo, ele só bateu o olho no homem. O apóstolo Paulo, ele só olhou para o homem e ele discerniu. Olha o que ele discerniu aqui. Que ele chamou o homem filho do diabo, inimigo daquilo que tudo é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Só de olhar para ele, olha o diferencial. Paulo e Barnabé vieram da igreja de Antioquia, que vivia em oração, jejum, consagração e adoração a Deus. Eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele vivia em consagração. E as igrejas, a maioria das igrejas não vivem mais assim. A maioria das igrejas não jejuam mais, a maioria das igrejas não oram mais, a maioria das igrejas não tem mais adoração genuína. A maioria das igrejas está preocupada com a fama. A maioria das igrejas está preocupada em encher a igreja, em virar reconhecida, em aumentar o número de membros. Mas a igreja de Antioquia, ela orava, ela jejuava, ela adorava ao Senhor todos os dias. E quem foi chamado pelo Espírito Santo, aqueles que foram designados pelo Espírito Santo, eram cheios do Espírito de Deus. Eram cheios do Espírito de Deus. Eram cheios do Espírito de Deus. Aqui diz que Paulo olha para ele firmemente. Ou seja, Paulo olhou para ele com autoridade. Nos olhos de Paulo havia autoridade. Nos olhos de Paulo havia unção, né? E da mesma forma que Paulo abriu a boca para decretar juízo sobre ele, porque aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus e aquele que é chamado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que foi ungido primeiramente por Deus, porque Paulo e Barnabé, eles foram escolhidos por Deus, e a igreja de Antioquia obedeceu. E todo aquele que é escolhido, separado por Deus para uma obra, tem autoridade, tem unção. Tem autoridade e tem unção para proferir, para declarar juízo ou bênçãos. E o apóstolo Paulo olhou para ele cheio de autoridade e disse: saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante de algum tempo. E imediatamente o homem ficou cego e tateando, buscando a mão de alguém que o guiasse. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. Porque a igreja de Antioquia não era qualquer igreja, não, meus amados. A igreja de Antioquia, ela vivia em oração, em jejum, em adoração, em consagração. E o diferencial de tudo, eles foram chamados pelo Espírito Santo. Quantas pessoas hoje em dia, meus amados, isso é muito grave. Isso é muito grave. Quantas pessoas hoje em dia são ungidas a cargo eclesiástico, são ungidas a missionária, a diácono, a obreiro, né, a presbítero, é ungida a pastor sem Deus ter mandado. Isso é muito grave. Vocês não fiquem achando que só pelo fato de vocês serem pastores ou bispos, vocês têm autoridade de ungir uma pessoa que Deus não mandou. Primeiramente, quem é o cabeça da igreja é Deus.
Não é porque você é bispo, porque você é pastor, que você tem a autoridade de ungir aquele que Deus não mandou ungir. Porque a unção primeiro vem do céu. Quem designa para a obra é Deus. E a gente aqui na terra só obedece. E quantas pessoas estão sendo ungidas por missionária, por diácono, por presbítero, por pastor, por obreiro, e Deus não mandou ungir? Porque Deus sabe, conhece a estrutura de cada um. E aqui o Espírito Santo fala: separem Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, quem chama é Ele. Quem chama é Ele. Quem separa é Ele. Quem designa para a obra é Ele. E a gente só obedece. Então, olha o perigo, meus amados. Aí, sabe o que acontece? Um monte de gente sendo ungida, a missionária, a presbítero, a diácono, a obreira, a diaconisa, que Deus não mandou. Aí sabe o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa cria um escândalo, envergonha o nome do Senhor, envergonha o ministério da igreja, né? Cai na fé, morre na fé, não suporta, porque não é todo mundo que tem estrutura, tá? Não é todo mundo que tem estrutura, porque a batalha espiritual, ela se trava quando uma pessoa é ungida. O inferno vai lutar para destruir, derrubar aquela pessoa, e não é todo mundo que tem estrutura para lutar contra o inferno. E muitas pessoas que não suportam, não aguentam o peso da chamada, desistem, largam tudo, abandonam Jesus, né? Abandonam a fé. Por quê? Porque a pessoa foi ungida, mas Deus não mandou ungir a pessoa. Aí, em contrapartida, tem um monte que Deus está mandando ungir, mas o homem fala assim, a liderança olha e fala assim: não me agrada, não vai com a minha cara, não vejo potencial, não vou ungir não. Não é importante, não é conhecido, não tem recursos, não vou ungir não. E o Espírito Santo está falando o que aqui? Separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Quem chama para a obra é Ele. Quem chama, quem designa, quem separa é o Senhor. A gente só obedece, né? Então, primeiramente, é necessário que haja consulta a Deus, né? Da liderança, que eu acredito que isso deveria ser padrão, né? Orar ao Senhor, perguntar se é da vontade do Senhor, Senhor, é da tua vontade ungir tal pessoa? O Senhor vai responder sim ou não ainda, a pessoa não tem estrutura suficiente ainda, né? Então, meus amados, quantas pessoas envergonhando o evangelho, sendo morta na fé, porque não aguenta o peso da chamada, porque não é fácil, não é brincadeira. Depois que uma pessoa é ungida, os ataques quadriplicam na vida dela, multiplicam, o inferno fica furioso, a pessoa começa a ser acusada, perseguida, vigiada, a pressão é muito grande, né? Então, muitas pessoas não suportam, muitas pessoas morrem na fé, desanimam, né? Saem, abandonam a igreja, abandonam a Jesus, porque não aguentam. E muitas lideranças sem visão nenhuma, ungindo um monte de gente que Deus não mandou, colocando um monte de gente em cargo que Deus não mandou. Deus conhece a estrutura de cada um, Deus sabe quem vai suportar e quem não vai. A responsabilidade é grande, a chamada é grande, não é todo mundo que vai suportar, não é todo mundo que vai aguentar ser ungido, não é todo mundo. É por isso que o Espírito Santo, ele separou aqui Paulo e Barnabé. E como Paulo suportou, viu? E como Paulo suportou, como Paulo sofreu por amor ao Evangelho, como Paulo sofreu e morreu por amor do Evangelho, como Paulo sofreu, como Paulo suportou. O Espírito Santo mandou separar Paulo, porque Deus sabia que Paulo ia suportar. Deus sabia que Paulo ia suportar ser açoitado, ser apedrejado, ser ameaçado de morte, ser espancado todo dia, lançado na prisão, todo dia ser preso. Tudo que Paulo suportou,
Deus sabia que ele ia morrer por amor do Evangelho. Paulo foi decapitado por amor do Evangelho. Paulo tinha estrutura, Deus sabia. Deus sabe quem tem estrutura para ser designado para um chamado e quem não tem. É por isso que é preciso, é necessário consultar o Senhor antes de ungir alguém. Porque você não conhece o interior, você não conhece a estrutura de cada pessoa. Você pode estar ungindo uma pessoa para um cargo eclesiástico, você está quebrando, matando a fé daquela pessoa que não vai suportar. Não vai suportar os açoites, as perseguições, as caluniações, as calúnias, as difamações. Mas o Espírito Santo sabia que Paulo ia suportar. E como suportou? Paulo foi fiel ao Senhor até a morte. Paulo foi decapitado por amor ao Evangelho. Paulo não negou Jesus. Paulo foi um dos maiores batalhadores espirituais de alto nível. Paulo nos ensinou sobre as armaduras espirituais. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo vivia pela graça. Vocês entendem o tamanho da responsabilidade, o peso da chamada? Paulo vivia pela graça. Paulo disse, por 3 vezes eu roguei ao Senhor, pedindo que tirasse o espinho da minha carne, mas o Senhor me respondeu, Paulo, não vou tirar, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo vivia pela graça. Paulo era espancado. Paulo era preso. Paulo era arrastado pela cidade como um criminoso. Paulo sofreu muito, gente, mas sofreu muito por amor do Evangelho. Por quê? O Espírito Santo sabia a estrutura que tinha dentro dele. Não é todo mundo que vai suportar, não. Não é todo mundo que vai suportar o peso da chamada. Não é todo mundo que vai suportar a escolha, a unção, o cargo. Nem necessariamente o cargo, meus amados. Mas a chamada mesmo, o peso, o exercício da vocação, que aqui Paulo e Barnabé foram chamados. O Espírito Santo chamou eles para uma obra, porque o Espírito Santo sabia a estrutura que eles dois tinham. E a igreja obedeceu, porque a igreja orava, jejuava, adorava o Senhor, a igreja tinha comunhão constante, a igreja tinha consagração constante, a igreja era sensível à voz do Espírito Santo e obedeceu. Uma igreja obediente, e olha os frutos que eles produziram. Olha os frutos que o apóstolo Paulo produz até hoje, né? O pregador dos gentios, que pregou, meus amados, por tantas ilhas, cidades, né? As cartas que ele deixou, as igrejas que ele conta, né? Que ele criou nas cartas, os discípulos que ele fez, os ensinamentos que ele deu de batalha espiritual, né? Efésios 6, os ensinos do fruto do Espírito, os ensinos dos dons do Espírito, tanta riqueza, tanto fruto que o apóstolo Paulo deu. E ele vivia uma vida de perseguição, ele vivia uma vida de açoites, ele vivia uma vida em que ele corria perigo o tempo inteiro. Ele corria perigo de ser assassinado, ele corria perigo, né, de ser tramado, que tramaram contra ele muitas e muitas vezes. Então, meus amados, é muito importante pedir ao Senhor resposta antes de ungir qualquer outra pessoa. Pede resposta, porque Deus conhece a estrutura. Porque quando você unge uma pessoa sem pedir a direção de Deus, sem pedir a permissão de Deus, você pode estar matando a fé dessa pessoa. Você pode estar quebrando a estrutura dela, porque só quem conhece a estrutura é Deus. Só quem sabe se vai suportar ou se não vai suportar é Deus, né? E se Deus mandar você ungir uma pessoa, né, por mais que aos seus olhos essa pessoa não tenha potencial, não seja nada, Deus conhece a estrutura da pessoa. E é melhor obedecer, porque aquele que trava a obra de Deus, depois Deus pesa a mão em cima. A gente não pode travar a obra de Deus. Todo aquele que tenta travar a obra de Deus... Vocês imaginem, meus amados. Vamos imaginar aqui, depois do Espírito Santo
mandar a igreja de Antioquia separar Paulo e Barnabé para o chamado que Deus tinha separado para eles. Imagina se a igreja de Antioquia falasse assim: ah, não, vamos separar não, porque Paulo era perseguidor da igreja, porque Paulo era isso, ela era aquilo, Barnabé, não, porque eles dois não têm potencial, não. Não, vamos separar não. Aos meus olhos, eles dois não estão prontos ainda não. Não quero. Vocês imaginem o quanto de fruto que ia ser travado, o quanto de conhecimento que ia ser anulado que a gente tem hoje, todas as cartas do apóstolo Paulo, todos os milagres, sinais e maravilhas que ele fez, todas as milhares e milhares de almas que ele ganhou para o reino dos céus. Vocês imaginam, tudo isso ia ser travado, tudo isso ia ser impedido. E quem ia ter que prestar conta disso depois era a igreja de Antioquia. Mas a igreja de Antioquia foi obediente. A igreja de Antioquia orou, jejuou, né? E abençoou eles e mandou. Obedeceu. Porque se eles travassem o ministério, prestem atenção nisso, que isso é muito sério, gente. Não tentem travar o ministério de ninguém. Não tentem travar o ministério de ninguém. Se a igreja de Antioquia tentasse travar o ministério de Paulo e Barnabé, quando Deus mandou separar eles, Deus ia pedir conta da igreja de Antioquia. Quem ia prestar conta com Deus diretamente por travar o ministério de alguém é aquele que está travando. Então, todo aquele que trava o ministério de alguém que tenta travar, Deus vai pedir conta. Porque você não está travando só o ministério dela, você está travando todos os frutos que o ministério dela ia produzir. O ministério do apóstolo Paulo produziu muitos e muitos frutos, produziu milhares de salvações, produziu cartas de ensinamentos, né, de guerra espiritual, de dons de frutos, do amor, de tudo o que a gente precisa, muitas coisas sábias, né, exortações, advertências, ensinos, né, exortações, dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo, armaduras espirituais, estratégias de batalha espirituais. Tudo isso ia ser travado se a igreja de Antioquia não obedecesse ao Espírito Santo. Então não tentem travar o ministério de ninguém. Não tentem travar o ministério de ninguém, porque Deus vai pedir conta a quem tentar travar o ministério dos outros. Porque se foi Deus que chamou, Deus vai fazer dar frutos. E olha como o ministério do apóstolo Paulo deu frutos. Então, meus amados, essa é a palavra, né? É uma palavra mais breve, mas muito importante, que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos 13, capítulo 13, muito importante. A igreja de Antioquia era uma igreja que vivia em consagração. Era uma igreja que orava, jejuava e adorava o Senhor todos os dias, em constante consagração e conexão com o Senhor. E mais importante, eles eram obedientes a tudo aquilo que o Senhor mandava. Que é outra coisa que está faltando hoje em dia nas igrejas, infelizmente. Muitas igrejas no Brasil não são mais obedientes à voz do Senhor, né? Porque os homens, eles preferem fazer da maneira deles. Muitos dos homens já tomaram, né, eles como se fossem a cabeça da igreja. Mas o cabeça da igreja é Cristo, não é o homem, né? A igreja é corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Então quem manda é Ele e nós devemos obedecer, tá? Que a graça e a paz estejam com todos, né? Se você se acha improvável e se Deus te chamou, olhe para o ministério do apóstolo Paulo. Olhe para o ministério do apóstolo Paulo. Se foi Deus quem te chamou, é Ele quem vai fazer o teu ministério dar frutos, tá? Não tentem travar o ministério de ninguém, porque Deus vai pedir contas. E que a graça esteja com vocês. Guardem essa palavra em seus corações e que o nome de Jesus seja exaltado, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, tá? Paz de Cristo e uma boa semana para vocês, amém?